Segundo especialistas, as rochas das paredes dos cânions em Capitólio já possuem naturalmente diversas fraturas que favorecem os deslizamentos de blocos de tempos em tempos. Mas este desabamento de sábado pode ter sido acelerado. Para explicar este processo, nós convidamos o Felipe Gomes Rubira, que é geógrafo especialista em geomorfologia. Oi, Felipe, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu que agradeço. Felipe, para começar, por favor, quais as características das rochas que formam os cânions em Capitólio? Bom, as características das rochas, né, que formam os cânions de Capitólio, elas passaram por deformações tectônicas no passado, e essas deformações fizeram com que as rochas, né, fossem configuradas com diversos tipos de fraturas. Esses fraturamentos eles são ortogonais, são fraturamentos verticais e horizontais que se cruzam, e, portanto, eles funcionam como um encanamento, entre aspas, né, que facilitam a percolação da água durante momentos de chuvas intensas. Felipe, e o que pode ter feito uma parte tão grande do paredão ter caído tão rapidamente e de uma só vez? Então, na realidade, não existe uma causa, um fator isolado, né? Mas sim um conjunto de fatores que se conectam e interagem ao longo do tempo. Então, aqui nós podemos mencionar a própria característica da rocha, uma rocha fraturada, quartzítica, o processo de intemperismo submetido a esta rocha e a perda de coesão dos materiais rochosos à espera de um gatilho para a efetivação do rompimento. Então, nós temos que olhar para um desastre desse, né? Perante as características das rochas fraturadas, como eu já disse, né? A facilidade com que a água vai percorrer esses fraturamentos ortogonais, né? Intensificando o processo de intemperismo químico ao longo do tempo, e, por consequência, esse processo de intemperismo químico contribui para que os blocos perdam a coesão que os mantém unidos com o restante das rochas das escarpas, acarretando no tombamento flexural observado em Capitólio. Este é o termo correto do ponto de vista geológico para classificar este evento. Nesse cenário todo, como um resumo para finalizar, as chuvas intensas e as cabeceiras d'águas que foram observadas no momento, elas funcionam como um gatilho, né, para ocorrer esse tombamento flexural. Isso porque, com o excesso de água, essas fraturas vão ficar todas encharcadas, o material vai amolecer, vai perder a coesão, e aí o rompimento realmente vai ser efetivo. Você citou aí as chuvas, né, Felipe? Eu queria saber se em períodos chuvosos esse tipo de ocorrência fica mais comum e se há registros de outras quedas parecidas. Bom, com certeza, é o gatilho que espera, né? E é o que pode, o motor que pode acelerar todo este processo. O tombamento flexural, que é o caso de Capitólio, ele não é muito comum, né? Nós temos constantemente desmoronamentos, que são outros processos. É um processo que é muito difícil de prever, né? Contudo, com a adoção de alguns procedimentos técnicos, a tragédia associada às mortes, elas poderiam ser evitadas, né? Então, quando você tem um mapeamento geológico, geotécnico realizado, com auxílio de softwares, com monitoramento com drones, aplicação de modelos matemáticos para simulação, isso tudo pode ser representado em um laudo geotécnico, desenvolvido por um profissional capacitado, né? O que poderia trazer apontamentos da área de segurança a ser interditada, considerando a própria altura do bloco que caiu. E isso tudo evitaria, né, a aproximação indevida dos turistas, mantendo uma distância segura em caso do tombamento e evitando a tragédia associada às mortes, né? Tá certo. Felipe Gomes Rubira, geógrafo, mais um especialista que acredita que a tragédia poderia ter sido evitada. Muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde.